Bora, Massa Show! Tá sabendo, tá aprendendo, tá ficando feliz, tá falando pra família, né? Tá falando pra família assim, rapaz, eu tô pegando aula com o professor Arnaldo César Massa Show ali e tô virado no cabrito. Chama, menino, na aprovação, olha. E na aula de hoje, nós vamos falar de solubilidade, gente, e de polaridade. O que faz uma substância dissolver com a outra? Então, eu tenho substâncias polares, eu tenho substâncias apolares, e eu tenho substâncias que são polares e apolares ao mesmo tempo, viu, Massa Show? E eu vou dizer para você agora, curta já a aula, pelo amor de Deus, dê 50 likes aí, homem, seja humilde, me ajuda, homem, tem um menino pequeno, homem, eu tenho que... E eu vou formar médico como, homem, eu tô, no momento que eu tô gravando aqui, eu tô do 3º ano, falta mais 3 anos de medicina, homem, me ajuda aí para eu estudar meus meninos, dê o like aí, homem. Roda a vinheta, um abraço, valeu. Massa Show! Vamos lá, aprender mais um pouco, falar de solubilidade e de polaridade que está aqui, beleza? Deixa eu dizer um negócio para você. Às vezes, quando se pergunta a galera, por que uma substância dissolve em outra? Alguém diz, porque aí um é mais denso, outro é menos denso. Gente, não tem nada a ver isso aí, certo? Uma coisa dissolve em outra em função da sua afinidade. E é importante que você tenha isso em mente, já que nós estamos falando de soluções, de uma coisa que dissolve na outra, para você ficar ligado e ser feliz. Beleza, Massa Show? Pronto. E aí é o seguinte, nós vamos ter, gente, no meio do mundo, substâncias polares e nós vamos ter substâncias apolares. Beleza? Substâncias polares e substâncias apolares. Tranquilo? E aí o que faz uma substância dissolver na outra? É o seu grau de afinidade, que eu falei aqui já. Falei aqui há pouco, né? E aí o que acontece? Uma substância polar, ela tende a dissolver em outra também polar, certo? Ela tende a dissolver em outra polar. E uma substância apolar, ela tende a dissolver em outra, certo, pessoal? Também apolar, tá? Não quer dizer que você bota uma substância apolar e ela não venha dissolver numa substância polar. É importante você ter isso na mente. Mas é tão pouco que a galera diz que não vale. Beleza? Então, uma substância polar, aqui ó, polar, tende a dissolver em outra também polar. Beleza, Massa Show? Tranquilo? E aí eu vou dar exemplo de substâncias polares, ó. O HCl, que é o ácido clorídrico que está dentro do seu estômago, que você dá aquele arrotinho, pensando que vem gasoso e vem líquido, e você chega, chora, e depois engole dizendo, eu não vou perder, né? Aí dentro. C2H6O, o etanol, o álcool, é o exemplo também de uma substância o quê? Polar. Agora o álcool, ele tem uma característica dupla, certo? É aquele caba bom de jogo. Se ele tem outras substâncias também, mas ele aí você já vai guardando. O álcool, ele consegue se dissolver numa substância polar, certo? Porque ele é polar, só que ele tem uma estrutura, pessoal, uma parte dele que é apolarizado. E em virtude dele ter essa estrutura, ele dissolve também em um apolar. Professor, como é que é? Vamos lá. Substâncias polares tendem a dissolver em substâncias polares. Aí eu estou dando um exemplo aqui de uma substância polar, ácido clorídrico, já falei que tem no estômago. Outra substância aqui, ó, que essa galera vai gostar de dissolver, a água. A água é uma substância polar, certo? Então o HCl dissolve aqui de boa. E aqui é o etanol, é o álcool. E aí eu falei para vocês que o álcool ele é polar. Se você botar o álcool em água, ele dissolve, de boa. Só que o álcool ele também dissolve, gente, nas substâncias apolares. Vamos discutir isso mais para frente, mas eu já quero que você guarde isso daí. Observe, se você pegar gasolina, certo? Que gasolina tem um pouco de álcool, tá, pessoal? Mas se você pegar só gasolina pura e botar água, não mistura, certo? Água e gasolina não mistura. Por que não mistura? Porque elas têm polaridades diferentes. A água é polar. Se a água não mistura com a gasolina, é porque a gasolina é o quê, Massa Show? É porque a gasolina ela é apolar. Beleza, Massa Show? Tranquilo? Pronto. Então, uma não mistura com a outra por causa das polaridades serem diferentes. Mas se você botar o álcool em contato com a água, ele dissolve. Se você botar o álcool em contato com a gasolina, ele dissolve. Não, cão? Então, o álcool consegue se comportar em alguns momentos como polar, porque tem uma estrutura polarizada, e ele também
consegue se comportar como uma substância apolar, porque ele tem uma parte apolar e consegue se dissolver no álcool. Agora tem um detalhe, massa show. O professor ele dissolve nos dois, né? Beleza, separado. Mas se juntar tudo, ele vai ficar com quem? Ó, na sua cabecinha você já estudou geometria molecular, né, lá dos assuntos do primeiro ano, forças intermoleculares, que vem ali depois de ligações químicas. Eu sei que você está ligado aí, massa show, né? Mas quem é que vai ter mais força se for para uma briga mesmo? É um polar, quem tem uma polaridade, ou quem não tem uma polaridade, as pessoas? É o polar, né? Então é o seguinte, se você botar o álcool e botar os dois ao mesmo tempo para tocar a tapa, botar assim, bota o álcool e bota água e bota gasolina e mistura. O álcool vai para onde? Ele vai para o lado polar ou vai para o lado apolar? Mr. M, ele vai para o lado polar. O álcool ele consegue misturar com os dois, mas se tiver todo mundo na briga, ele vai tender a ficar com a água, porque ele vai ter uma maior afinidade com a água. Inclusive, tem posto de gasolina, que a gasolina ela tem que ter uma quantidade de álcool, certo? Na sua mistura. Só que, por exemplo, vamos imaginar que o posto tem que ter 24% de álcool na gasolina. Aí o posto é legal, bota 50% de álcool, roubando a pessoa. Você está comprando gasolina e pagando álcool. Porque se fosse para álcool, você comprava álcool já, que é mais barato, né? Mas tem a galera de posto de gasolina que fica roubando com malandragem e tal. Os massa show, né? Não massa show, não massa show. E aí, um teste para saber se está adulterado é justamente botar água. Porque a água, ela vai puxar o álcool todo para o lado dela. E aí vê só o que ficou de gasolina, faz uma regrinha de 3 e aí descobre se a gasolina está adulterada ou se não está. Se a porcentagem de álcool ela está maior ou está menor. Beleza, pessoal? Massa show? E já caiu várias questões de Enem, vários vestibulares. É importante que você fique ligado com isso daí. Então, as substâncias polares, elas tendem a dissolver em outras substâncias também polares. Dê exemplo de ácido clorídrico, dê exemplo de água, que já contei a história do etanol, e o NaCl, que é um composto iônico. Os compostos iônicos, eles têm afinidade com substâncias polares, então eles dissolvem de boa na água, por exemplo, tá bom? E as substâncias apolares, elas vão tender a dissolver em outras substâncias também apolares. Uma substância apolar que já foi dita aqui é a gasolina. A gasolina, gente, você que já deu uma estudadinha na parte de química orgânica, que já está olhando a playlist da gente aqui da parte de química orgânica, já entrou na parte de hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? São substâncias que só tem carbono e hidrogênio. Beleza, massa show? Aí o que é que acontece? Essas substâncias, a gasolina é formada por uma mistura, tá? E dentro dessa mistura você tem vários hidrocarbonetos. Você tem várias substâncias que só tem carbono e hidrogênio dentro da estrutura, tá? E essas substâncias, elas são apolares. Quando você tiver uma estrutura e nessa estrutura só tiver carbono e hidrogênio, automaticamente ela é apolar. E quais substâncias que também poderiam ser exemplo de substâncias apolares? O iodo, certo? O iodo é um exemplo de substância apolar. E o CCl4. Professor, que nome essa substância aí? Qual o nome dela? É o tetracloreto de carbono. É um exemplo de substância apolar. Então, essas duas substâncias, elas apresentam afinidade entre si. Beleza, massa show? Então, lembre na sua cabeça. Substância polar tende a dissolver em outra substância polar. Uma substância polar tende a dissolver em outra substância apolar, e tem substância, que é o caso do etanol, que vai apresentar, se botar numa substância polar, ela vai, e se botar numa substância polar, ela vai também. Porém, a afinidade dela maior, ela é para o lado do polar. E lembra, água é polar e gasolina é apolar. Por isso que os dois não se misturam. Gente, química é fácil demais, só precisa a pessoa saber, né? Gente, e aí, o que é que você achou nessa aula? Comenta aí embaixo, tiver alguma dúvida, pergunta que nós vamos tirando as dúvidas e vai divulgando para a galera, que nós vamos botar o Brasil todo para aprender química, com fé em Deus, amém. Um abraço, valeu, massa show, chama na aprovação!